Tenho 73 anos hoje. Mas as lembranças daquele ano de 1957 continuam tão vivas na minha cabeça como se tudo tivesse acontecido ontem. Ainda sinto o cheiro da terra molhada depois da chuva, daquela terra vermelha de Minas que grudava nos pés descalços e manchava os vestidos brancos de domingo. Meu nome é Jacira e cresci numa fazendinha pequena em São João do Paraíso, um lugar que nem consta direito nos mapas, mas que ocupa cada cantinho do meu coração. Naquela noite, a lua estava tão grande e redonda que parecia uma moeda de prata polida pendurada no céu. O vento soprava forte, batendo as janelas de madeira da nossa casa, como se quisesse nos avisar de algo. Mamãe acendia o lampião a querosene, enquanto nós, os 7 irmãos, nos apertávamos em volta da mesa de pinho, que papai tinha feito com as próprias mãos. Jacira, feche bem essa janela, menina, que esse vento traz desgraça. Mamãe dizia, com aquela voz firme que não admitia contestação. Fui até a janela sentindo o chão frio nos pés descalços. Quando olhei para fora, vi o fogo começando no pasto vizinho. Primeiro, era só um pontinho vermelho na escuridão, mas em questão de minutos, as chamas já dançavam altas, empurradas pelo vento forte que parecia ter o diabo no corpo. Fogo! Fogo no pasto do seu Antônio! Gritei, sentindo o coração disparar como um beija-flor assustado. O que aconteceu depois parece um pesadelo que se repete na minha cabeça há décadas. O vento mudou de direção, como se tivesse vontade própria, e trouxe as chamas para nossa propriedade. Nosso telhado de palha foi o primeiro a pegar. Lembro do meu irmão caçula, Joaquim, chorando agarrado às pernas da minha mãe, enquanto ela tentava nos organizar em meio ao caos. Peguem só o que der para carregar! Rápido, meus filhos! Ela comandava, serena por fora, mas com os olhos cheios de terror. Desesperados, conseguimos salvar algumas roupas, a fotografia dos nossos avós e o terço de contas marrom que mamãe havia ganhado no dia do casamento. O resto virou cinza. Nossa casa, feita de madeira e tanto sonho, ardeu na nossa frente como se fosse feita de papel. O calor era tão grande que senti meu rosto queimar, mesmo estando a uma distância segura. O cheiro da fumaça ficou no meu cabelo por semanas. Papai não estava lá. Tinha ido para o garimpo em busca de fortuna, como tantas vezes fazia. Era um homem bom quando estava conosco. Contava histórias incríveis. Trazia pequenos presentes que encontrava pelo caminho. Mas tinha a alma inquieta. Nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. As ausências dele eram tão constantes que quase nos acostumamos. Quase. Foi a última vez que ele saiu. 3 meses depois, chegou a notícia de que tinha morrido numa briga de bar, em algum lugar que nem soubemos direito onde ficava. Não tivemos nem corpo para enterrar. Mamãe chorou por uma noite inteira, em silêncio, para não nos preocupar. Depois, nunca mais a vi derramar uma lágrima. Naquela noite do incêndio, dormimos todos amontoados embaixo de uma árvore, abraçados para espantar o frio. Mamãe nos cobriu com o único cobertor que conseguimos salvar e nos contou uma história sobre um passarinho que perdeu o ninho, mas construiu outro ainda mais bonito. Eu sabia que era uma história para nos confortar, mas funcionou. Adormeci sonhando com ninhos novos e recomeços. Logo na manhã seguinte partimos para a casa da tia Maria, irmã da mamãe, no vilarejo próximo. Eu tinha 11 anos e carreguei meu irmão de 3 nas costas por quase 2 horas de caminhada. Minhas pernas doíam tanto que pensei que iam quebrar, mas não reclamei nenhuma vez. Mamãe já tinha peso demais para carregar. A casa da tia Maria era grande comparada à nossa. Tinha até um 2º andar, onde ficavam os quartos. Mas não era um lar. Nunca foi. Tia Maria nos recebia com aquele sorriso torto que não chegava aos olhos, fazendo questão de lembrar, a cada refeição, o quanto estávamos lhe custando. 7 bocas a mais para alimentar, Conceição, dizia para a mamãe,
como se fôssemos sacos de mantimentos pesados demais para carregar. Dormíamos todos em um quartinho nos fundos da casa, em colchões de palha no chão. À noite eu ouvia os suspiros de mamãe e sabia que ela estava acordada, planejando, sonhando com o dia em que teríamos nosso canto de novo. Foram 6 meses de purgação naquela casa. Aprendi o significado da palavra humilhação, vendo minha mãe abaixar a cabeça para agradecer pratos de comida que mal enchiam a barriga. Meus irmãos mais velhos, João e Sebastião, começaram a trabalhar na roça para ajudar, mesmo sendo tão jovens que mal conseguiam erguer as enxadas. Eu cuidava dos menores quando mamãe ia lavar roupa para fora, tentando ganhar algum dinheiro. As histórias de mamãe eram nosso único luxo naqueles dias. Toda noite, quando todos já estavam dormindo, ela sentava no chão entre nossos colchões e contava causos de reis e rainhas, de bichos que falavam, de tesouros escondidos. Os olhos dela brilhavam tanto na penumbra que pareciam ter luz própria, e naqueles momentos esquecíamos tudo. Esquecíamos a fome, o frio, as humilhações. Jacira, minha filha, ela me disse uma noite, quando só nós duas estávamos acordadas. Um dia vamos ter nossa casa de novo. Uma casa que ninguém vai poder tirar da gente. Eu acreditei. Como não acreditar naquela mulher que, mesmo tendo perdido quase tudo, ainda encontrava forças para sorrir e para nos proteger? Foi nessa época que mamãe começou a trabalhar na casa da família Oliveira, gente rica da cidade, donos da maior fazenda da região. Dona Augusta, a patroa, gostava do jeito da mamãe, da limpeza que ela fazia, da comida que preparava. Começou a pagar um pouco mais. Às vezes mandava sobras de refeições para nós, crianças. Deus dá o frio conforme o cobertor, minha filha. Mamãe dizia, guardando as moedinhas numa lata de biscoito vazia. E assim, centavo por centavo, ela juntou o suficiente para pagar o aluguel de uma casinha na beirada da cidade. Era pequena, só 2 cômodos. Mas quando entramos lá pela primeira vez, parecia um palácio. Era nossa. Ninguém ficaria nos lembrando que estávamos ali de favor. O sorriso de mamãe naquele dia. Guardo até hoje na memória como se fosse uma fotografia. Ela abriu os braços no meio da sala vazia e girou como uma menina. Vamos encher essa casa de amor, meus filhos, disse com a voz embargada. Isso ninguém vai poder tirar da gente. E assim foi. Nós não tínhamos quase nada em termos materiais, mas tínhamos a nós mesmos. Tínhamos as histórias. Tínhamos a esperança que mamãe plantava em nossos corações todos os dias. Sabe quando penso hoje, sentada nesta cadeira de balanço, com as mãos enrugadas no colo, percebo que talvez por isso esteja contando minha história agora. Porque histórias assim não podem ser esquecidas. Talvez, se você estiver me ouvindo, possa me ajudar a manter viva essa memória, essa lição de que não é o que possuímos que nos define, mas o amor que compartilhamos. Às vezes, acordo no meio da noite e ainda sinto o cheiro de fumaça daquela noite do incêndio. Ainda escuto o som da madeira estalando enquanto era consumida pelo fogo. Mas logo depois, como uma bênção, vem à memória a voz de mamãe contando histórias, nos guiando para um futuro melhor. E assim, adormeço em paz, sabendo que apesar de tudo o que perdemos, ganhamos tanto, tanto mais. Ainda me lembro do cheiro da nossa nova casa. Um aroma de madeira fresca misturado com terra úmida. Era pequena sim, mas nossa! Mamãe tinha o cuidado de manter tudo impecavelmente limpo. O chão de terra batida era varrido várias vezes ao dia, e ela fazia questão de regar para assentar a poeira. Aos domingos, pintava as paredes com cal para deixar tudo branquinho. Casa limpa é sinal de alma limpa, dizia, enquanto passava o pano molhado sobre a mesa única que possuíamos. Nossa vida começou a tomar um rumo diferente naquele cantinho humilde. Mamãe continuou trabalhando na casa dos Oliveira, e meus irmãos mais velhos ajudavam como podiam.
João, com 14 anos, conseguiu emprego na venda do seu Geraldo, carregando sacas de mantimentos e fazendo entregas. Sebastião, com 13, trabalhava na roça, de sol a sol. Eu, com 11, cuidava dos menores e tratava de manter nossa casinha em ordem. Foi nessa época que começamos a frequentar a escolinha da vila. Era uma sala única, com crianças de todas as idades misturadas. A professora, Dona Aparecida, uma senhora já com os cabelos grisalhos, tinha uma paciência de santa. Ensinava a ler e a escrever com um carinho que me fez amar as letras para sempre. Jacira tem um dom para as palavras. Ela dizia para a mamãe, quando a encontrava na feira aos sábados. Mamãe sorria, orgulhosa, mas logo completava. Mas preciso dela em casa, Dona Aparecida. A vida não nos dá muito espaço para sonhos. Mesmo assim, mamãe fazia questão que eu fosse à escola sempre que possível. Às vezes, quando a carga de trabalho em casa era muita, eu tinha que faltar. Mas compensava estudando à noite, à luz de velas, depois que todos dormiam. Mamãe às vezes acordava e me encontrava debruçada sobre o caderno surrado que Dona Aparecida me dera. Vai dormir, menina. Amanhã o dia começa cedo. Ela dizia com a voz mansa de quem entende. Só mais um pouquinho, mãe. Eu respondia sem tirar os olhos das letras que dançavam na luz fraca. Ela então sentava ao meu lado e ficava ali, em silêncio, me fazendo companhia. De vez em quando esticava a mão calejada e acariciava meus cabelos. Um gesto simples que valia mais que 1000 palavras. Os anos foram passando. Crescemos juntos, nós 7, como galhos de uma mesma árvore, diferentes, mas conectados pelas mesmas raízes. Os tempos na casa da tia Maria já pareciam um sonho ruim, cada vez mais distante. Mamãe sempre dizia que éramos como aquelas plantas que nascem nas frestas das pedras, resistentes, fortes, capazes de florescer nos lugares mais improváveis. E era verdade. Apesar de todas as dificuldades, havia tanta vida, tanto amor em nossa casa, que transbordava. Nas noites de sábado, fazíamos uma festa só nossa. Mamãe preparava um angu com quiabo e pedaços de carne quando dava, ou só com farinha quando os tempos estavam mais apertados. Depois, reunidos em volta da mesa, cantávamos as modas de viola que papai nos ensinara. Sebastião tinha herdado a voz grave do pai, e era quem puxava as cantorias. João batucava em uma lata vazia, marcando o ritmo. Os menores dançavam, rodando até ficarem tontos. A vizinhança foi nos conhecendo aos poucos. No início havia desconfiança. Afinal, éramos os coitados, que tinham perdido tudo no incêndio. Mas mamãe não aceitava pena de ninguém. Somos pobres, mas temos dignidade. Ela nos ensinava. Nunca abaixem a cabeça por serem quem são. E assim, conquistamos o respeito de todos. Mamãe se tornou conhecida por suas mãos habilidosas, tanto para a limpeza quanto para a cozinha. Além de trabalhar para os Oliveira, ela passou a fazer quitandas para vender na feira aos sábados. Acordava de madrugada para preparar bolos de fubá, biscoitos de polvilho, sequilhos e broas de milho. O cheiro que saía da nossa casa nessas manhãs era tão bom que as crianças da vizinhança vinham bater à porta, esperando ganhar um pedacinho de alguma guloseima. Para as crianças, sempre tem um bocadinho, mamãe dizia, separando alguns biscoitos quebrados para distribuir. Eu ajudava como podia, aprendendo os segredos das receitas que mamãe guardava na memória. Não havia medidas exatas. Era tudo um tanto assim, um punhado daquilo, uma pitada disso. Mas o resultado era sempre perfeito. O segredo é o amor que você põe em cada mistura. Ela me explicava, amassando a massa do biscoito com as mãos fortes. Sem amor não fica gostoso. Foi nessa época que conheci o Toninho, filho dos vizinhos da casa de esquina. Ele tinha 13 anos, 2 a mais que eu, e me olhava de um jeito diferente quando nos cruzávamos no caminho da escola. Eu fingia não notar, mas meu coração acelerava como um tambor.
Um dia, voltando da escola, ele apareceu do meu lado como quem não quer nada. Posso carregar seus cadernos, Jacira? Perguntou com um sorriso tímido. E por que eu deixaria você fazer isso? Respondi desconfiada. Porque gosto de te ver sorrir quando está de mãos livres. Ele disse tão naturalmente que me desarmou. Deixei que carregasse meu único caderno e caminhamos lado a lado até próximo da minha casa. Nos dias seguintes a cena se repetiu. Às vezes ele me trazia uma fruta, uma goiaba madura ou uma manga cheirosa, colhida do pé da casa dele. Mamãe percebeu logo. Esse menino tem bons olhos. Ela comentou uma noite, penteando meus cabelos antes de dormir. Mas você ainda é muito nova, Jacira. Tem tempo para essas coisas. Eu corei até a raiz dos cabelos. Não é nada disso, mãe. Ele só é gentil. Ela sorriu, aquele sorriso de quem sabe mais do que diz. O tempo dirá, minha filha. O tempo sempre diz. E o tempo disse. Disse muitas coisas, na verdade. Aos 15, eu já era uma moça feita, ajudando mamãe com as quitandas e cuidando da casa com a mesma dedicação que ela me ensinara. Toninho, agora com 17, trabalhava na carpintaria e tinha se tornado um rapaz respeitado na comunidade. Continuávamos amigos, mas algo mais profundo crescia entre nós, silencioso como uma semente boa, esperando a época certa de brotar. Nossa casa já não parecia tão apertada. Mamãe, com a ajuda dos meus irmãos, conseguiu construir mais um cômodo, e agora tínhamos até um fogão a lenha decente. As economias dela, guardadas religiosamente na lata de biscoito, aos poucos nos permitiam pequenos luxos. Um rádio de pilha, uma máquina de costura antiga que ela comprou de segunda mão, cortinas de chita colorida nas janelas. A vida não era fácil, mas aprendemos a encontrar beleza nos detalhes, no cantar dos pássaros que faziam ninho no pé de jabuticaba do quintal, no riso solto dos meus irmãos menores brincando de peão na terra batida, no cheiro do café fresco que mamãe preparava toda manhã, antes do sol nascer. A vida é assim, minha filha, mamãe me dizia, enquanto lavávamos roupa juntas no tanque do quintal. Tem dias de chuva forte, tem dias de sol bonito. O segredo é saber dançar na tempestade, sem perder a esperança do arco-íris. Foi quando Joaquim, meu irmão caçula, adoeceu. Começou com uma febre teimosa que não cedia. Depois, vieram as manchas vermelhas pelo corpo e a respiração difícil. Mamãe não dormiu por dias, fazendo compressas de ervas, dando chás, rezando baixinho. O médico da cidade só vinha uma vez por semana, e quando finalmente conseguimos levá-lo até ele, o diagnóstico foi grave. Pneumonia. Precisa de remédios fortes e rápido. O doutor disse, ajeitando os óculos no nariz longo. Os remédios custavam mais do que tínhamos. Mamãe abriu a lata de biscoito e contou todas as moedas, mas ainda faltava muito. Foi então que ela fez algo que nunca pensei que faria. Foi até a casa dos Oliveira pedir um adiantamento. Dona Augusta, a patroa, era uma mulher de coração duro, mas tinha certa admiração por mamãe e sua dedicação ao trabalho. Nunca me pediu nada em todos esses anos, Conceição. Ela disse, medindo cada palavra. Deve ser realmente importante. É meu filho caçula, Dona Augusta. Está muito mal. Depois de um silêncio que pareceu eterno, Dona Augusta abriu uma gaveta e entregou o dinheiro para a mamãe. Não é um adiantamento, é um empréstimo. Vai me pagar com juros quando puder. Mamãe agradeceu, com lágrimas nos olhos, pela primeira vez em tantos anos. Conseguimos os remédios, e Joaquim melhorou aos poucos. Foram semanas de angústia, mas ele era forte como todos nós tínhamos que ser. Para pagar o empréstimo, mamãe começou a trabalhar também aos domingos, único dia que tinha para descansar. Além disso, aumentou a produção de quitandas. Eu me desdobrava entre a escola, a casa e ajudar na cozinha. Dormíamos pouco, mas nosso coração estava leve,
vendo Joaquim recuperar as cores e o sorriso travesso. Sabe, Jacira, mamãe me disse uma tarde, enquanto enrolávamos biscoitos juntas. Às vezes penso que aquele incêndio foi uma bênção disfarçada. Como assim, mãe? Perguntei surpresa. Antes, vivíamos esperando seu pai voltar, dependendo de um sonho que nunca seria nosso. Depois do fogo, tivemos que construir algo só nosso, com nossas próprias mãos. E olha o que fizemos. Ela abriu os braços, abrangendo nossa casa simples, mas limpa e aconchegante. Somos fortes porque precisamos ser, e essa força ninguém nunca vai tirar da gente. Naquele momento, olhando para aquela mulher pequena em estatura, mas gigante em coragem, entendi o verdadeiro significado de riqueza. Não estava nas moedas contadas da lata de biscoito, nem nas roupas remendadas que usávamos. Estava ali, no amor que nos mantinha unidos, na determinação que nos fazia levantar todos os dias, mesmo quando o corpo pedia descanso. Meus olhos se enchem de lágrimas agora, tantos anos depois, ao recordar essas memórias. Penso em quantas jovens mães hoje enfrentam desafios parecidos. Quantas jacirinhas estão por aí, aprendendo que a vida não é fácil, mas é bela em sua complexidade. E se minha história puder dar força a alguém, sei que mamãe estaria orgulhosa. Porque compartilhar nossas histórias é uma forma de manter viva a chama que ela acendeu em nós, mesmo nas noites mais escuras. Naqueles anos que se seguiram, vi nossa família florescer como o pequeno jardim que mamãe insistia em manter na frente da casa. Plantas simples, resistentes ao sol forte. Maria sem vergonha, comigo ninguém pode, cravo de defunto, coloriam nosso pedaço de chão e anunciavam para quem passasse. Aqui vive gente que não desiste. Os meninos cresciam depressa, como broto de bambu depois da chuva. João já tinha virado homem, com seus 18 anos, e era gerente da venda do seu Geraldo. Sebastião continuava na roça, mas agora recebia salário melhor, pois tinha fama de trabalhador incansável. Os menores também ajudavam como podiam, cada um com sua tarefa. Eu completei 16 anos naquele inverno seco de 1962. Mamãe, que nunca tinha tempo para vaidades, surpreendeu a todos fazendo um bolo de fubá com coco para comemorar. Filha moça precisa de festa, disse sorrindo, enquanto acendia a única vela que tínhamos. Toninho apareceu no final da tarde, trazendo um embrulho pequeno nas mãos calejadas. Dentro, um pente de madeira entalhado por ele mesmo. Nunca vou esquecer como meu coração bateu forte quando recebi aquele presente. Não pelo valor, que era pouco, mas pelo significado. Cada detalhe do entalhe tinha sido pensado, trabalhado com carinho por dias a fio. Para você ficar ainda mais bonita! Ele me disse com as faces coradas na frente de todos. Mamãe observou a cena com um meio sorriso. Depois, quando estávamos sozinhas lavando os pratos, ela quebrou o silêncio. Ele é um bom rapaz, Jacira. Tem mãos trabalhadeiras e olhos honestos. Mas você tem que terminar os estudos primeiro. Acha que posso mesmo, mãe? Terminar os estudos? Tenho certeza. Você tem uma luz que precisa brilhar, minha filha. Não vai ser como eu, que mal sei escrever o próprio nome. Foi a primeira vez que mamãe falou sobre seus próprios sonhos interrompidos. Naquela noite, deitada na esteira que dividia com minhas duas irmãs mais novas, fiquei pensando em como seria diferente se o incêndio nunca tivesse acontecido, se papai nunca tivesse nos deixado. Será que teríamos mais oportunidades? Ou menos? Os caminhos que a vida traça para nós são misteriosos demais para entendermos. Hoje, olhando para trás, vejo que cada dificuldade nos forjou, como ferro na brasa. Nos fez quem somos. No ano seguinte aconteceu algo que virou nossa vida do avesso mais uma vez. Dona Augusta, a patroa da mamãe, faleceu de repente, de um ataque do coração. O filho dela, que morava na capital, voltou para assumir os negócios
e dispensou todos os empregados antigos, incluindo mamãe. Não se preocupe, vou achar outro trabalho. Mamãe nos garantiu, com aquela força que parecia nunca acabar. Mas eu vi a sombra de preocupação nos olhos dela. Naquela mesma semana, o aluguel da nossa casinha aumentou. O senhorio, um homem gordo que nem morava na vila, apareceu do nada com a notícia. Tenho família para sustentar também, ele disse sem olhar nos olhos da mamãe. Foram dias difíceis. Mamãe aumentou a produção de quitandas para compensar a falta do salário. Eu larguei a escola por um tempo para ajudar. Passávamos noites em claro, preparando biscoitos, broas e bolos para vender na feira. Mas o nome da mamãe já era conhecido. As pessoas faziam fila para comprar nossas quitandas. Diziam que tinham um gosto especial, um sabor de carinho, que não se encontrava em outro lugar. E assim, conseguimos nos manter. Foi Toninho quem trouxe a ideia que mudaria tudo. Por que a senhora não abre uma venda de quitandas, dona Conceição? Ele perguntou uma tarde, enquanto ajudava a carregar as cestas para a feira. A senhora tem freguesia fiel, e eu posso ajudar a construir um balcão bonito. Mamãe ficou calada, pensativa. Aquela ideia parecia grande demais para uma mulher sozinha, com 7 filhos para criar. Mas, como sempre, ela não tinha medo de sonhos grandes. No domingo seguinte, reuniu todos nós em volta da mesa e anunciou. Vamos abrir nossa própria venda. Vai ser aqui mesmo, no cômodo da frente. Jacira vai me ajudar com as quitandas. E vocês, meninos, vão ajudar Toninho a fazer as adaptações. E assim foi. Durante um mês trabalhamos duro para transformar o cômodo da frente da nossa casa numa pequena venda. Toninho, com sua habilidade de marceneiro, fez um balcão, prateleiras e até um letreiro de madeira. Quitandas da Dona Conceição. Foi a primeira vez que vi mamãe chorando de alegria. No dia da inauguração parecia que a vila inteira tinha aparecido. As pessoas compravam, elogiavam, davam parabéns. Dona Maria, tia que um dia nos recebeu com tantas reservas, estava lá também, fingindo que sempre tinha sido nossa maior apoiadora. Sempre soube que você ia longe, Conceição. Ela dizia para quem quisesse ouvir. Mamãe apenas sorria, sem guardar mágoas. O coração dela era assim, grande demais para abrigar ressentimentos. Os anos foram passando e a venda prosperou. Logo não vendíamos apenas quitandas, mas também doces em compotas, geleias e até um café fresco que serviávamos em canecas de latão para os fregueses que queriam prosear um pouco. Nosso espaço ficou pequeno e acabamos alugando o imóvel ao lado para expandir o negócio. Consegui voltar a estudar e, com muito esforço, completei os estudos. Toninho e eu nos casamos quando eu tinha 19 anos, numa cerimônia simples na pequena igreja da vila. Mamãe costurou meu vestido com um tecido branco que Dona Augusta tinha lhe dado anos antes, guardado com tanto carinho para esse momento. Nossa casa ficava nos fundos da venda, construída com o dinheiro que Toninho e eu tínhamos economizado. Era simples, mas nossa. Quando nosso primeiro filho nasceu, Eduardo, mamãe o embalava nas horas em que não estava na venda, cantando as mesmas cantigas que cantava para nós tantos anos atrás. A vida é um círculo, minha filha. Ela me disse uma tarde com o netinho nos braços. Tudo o que plantamos, um dia colhemos. Olhando para trás, vejo quanta verdade havia naquelas palavras simples. A semente da coragem que mamãe plantou em nós, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo quando tudo virou cinzas, germinou e deu frutos. Hoje, aquela venda pequena virou um restaurante conhecido em toda a região, administrado pelos meus filhos e sobrinhos. Nas paredes, há uma foto antiga de mamãe, com seu sorriso sereno, como se estivesse olhando por todos nós. Quando os mais jovens da família me perguntam sobre o segredo do sucesso, sempre digo, foi o fogo. Eles me olham confusos, e então conto a história do incêndio que levou nossa casa, mas não nossa esperança. Conto sobre a casa da tia Maria,
sobre as noites de estômago vazio, sobre as histórias que mamãe contava para espantar a fome e o medo. É engraçado como a memória funciona. Tem dias que não me lembro onde coloquei meus óculos há 5 minutos, mas consigo recordar com clareza cristalina o cheiro da cozinha da venda naquelas manhãs de sábado, há mais de 50 anos. O aroma do café recém-coado se misturando com o do bolo de fubá saindo do forno de barro, enquanto as vozes dos fregueses criavam uma melodia familiar e reconfortante. Eduardo cresceu entre aquelas mesas e balcões, engatinhando nos cantos enquanto eu e mamãe atendíamos os clientes. Toninho tinha expandido seu trabalho de marcenaria, fazendo móveis por encomenda para gente, até de outras cidades, mas sempre encontrava tempo para melhorar algo na venda. Uma prateleira nova, um banco mais confortável, uma porta mais resistente. Nossa vida tinha entrado num ritmo bom, como aquelas músicas que a gente reconhece nas primeiras notas e já começa a cantarolar junto. Trabalhávamos muito, é verdade. Acordávamos antes do sol e só parávamos quando as estrelas já pontilhavam o céu. Mas havia tanta satisfação naquele cansaço, tanto orgulho em ver o que tínhamos construído do nada, que nem sentíamos o peso. Quando completei 21 anos, descobri que estava esperando meu segundo filho. A barriga crescia junto com a venda, que agora já ocupava 3 cômodos e tinha até uma placa iluminada na frente. Mamãe dizia que precisávamos de um nome mais apropriado, já que não vendíamos apenas quitandas, mas refeições completas. Que tal Restaurante Flor de Maio? Sugeriu ela, numa tarde morna de outono. Você nasceu num maio florido, Jacira, e trouxe tanta beleza para a nossa vida. E assim foi batizado. O Flor de Maio virou ponto de encontro não só da vila, mas de viajantes que passavam pela estrada. A fama da comida da Dona Conceição corria longe. Minha segunda filha nasceu forte e saudável, numa noite de lua cheia. Decidimos chamá-la de Conceição, em homenagem à avó. Mamãe chorou quando contamos e disse que era honra demais para uma mulher simples como ela. Simples, mãe? Respondi com a pequena Conceição nos braços. A senhora é a mulher mais extraordinária que já conheci. Os olhos dela brilharam com lágrimas não derramadas. Depois, ela ajeitou o avental e voltou para a cozinha, onde se sentia mais à vontade com suas emoções. Foi por volta dessa época que a estrada que passava perto da vila foi ampliada e asfaltada. O progresso chegava devagar, mas chegava. Toninho foi convidado para trabalhar na marcenaria da cidade grande, um reconhecimento do seu talento. Ficou alguns meses dividido entre aceitar ou não. Vou ganhar quase o dobro, Jacira, ele me dizia, enquanto embalava a pequena Conceição para dormir. Mas é longe. Só viria para casa nos fins de semana. Conversamos muito sobre isso. A ideia de ficar sem ele durante a semana me apertava o coração, mas entendíamos que era uma oportunidade. Com o dinheiro extra poderíamos expandir o restaurante, talvez até construir uma casa melhor. Mamãe, com sua sabedoria simples, nos aconselhou. Às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 2 para frente. Vocês são jovens, têm força e amor. A distância não vai separar o que Deus uniu. Toninho aceitou o trabalho. Os primeiros meses foram difíceis. As crianças perguntavam pelo pai todos os dias, e eu contava as horas até o fim de semana. Mas conseguimos nos adaptar. Ele vinha carregado de presentes para as crianças e de saudade para mim. Os domingos eram nossos dias sagrados, dias de estar juntos, de rir, de recarregar as forças para a semana que viria. Com o dinheiro extra, conseguimos não só melhorar o restaurante, mas também construir uma casa nova, de alvenaria, com 3 quartos e uma sala espaçosa. A primeira casa que realmente planejamos, ao invés de apenas nos adaptarmos ao que tínhamos. No dia da mudança, mamãe pegou um punhado de terra do quintal da casa velha e colocou num vaso de barro.
Para levarmos nossas raízes, explicou. Para nunca esquecermos de onde viemos. Plantou ali uma muda de manjericão, que perfumou nossa cozinha nova por anos a fio. Os meus irmãos também tinham seguido seus caminhos. João se casou com a filha do seu Geraldo e assumiu a venda quando o sogro se aposentou. Sebastião continuava na roça, mas agora tinha seu próprio pedaço de terra, onde cultivava de tudo um pouco. Os outros foram para a cidade grande buscar trabalho, estudar, mas todos voltavam nos feriados e datas especiais. A casa da mamãe, que agora morava conosco, era o ponto de encontro, o ninho para onde todos retornavam. A vida seguia seu curso, como o rio que passa pela vila. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas sempre em movimento. Tivemos mais um filho, o caçula Antônio, que nasceu quando Eduardo já tinha quase 10 anos. Foi uma surpresa, mas uma bênção. Completou nossa família como a última peça de um quebra-cabeça. O restaurante prosperava. Contratamos ajudantes, compramos equipamentos melhores. Mamãe, já com os cabelos completamente brancos, continuava na cozinha, supervisionando tudo, mantendo a qualidade que nos tornara famosos. Suas mãos, agora mais enrugadas e trêmulas, ainda amassavam o pão com a mesma dedicação de sempre. Enquanto eu tiver força nas mãos, vou continuar fazendo o que sei, ela dizia, quando sugeríamos que descansasse um pouco. Foi numa tarde de domingo, quando a família toda estava reunida para o almoço, que mamãe nos deu um susto. Estava contando uma das suas histórias para os netos, quando, de repente, parou no meio de uma frase, levou a mão ao peito e caiu. O médico disse que foi um derrame. Passei noites em claro no hospital, segurando a mão dela, rezando, lembrando de todos os momentos em que ela tinha sido nossa força. Agora, era nossa vez de ser a força dela. Mamãe se recuperou, mas nunca voltou a ser a mesma. Metade do corpo ficou paralisada e a fala arrastada. Mesmo assim, seu espírito continuava indomável. Da cadeira de rodas, ela ainda dava ordens, ainda contava histórias, mesmo que de forma mais lenta. Ainda era o coração da nossa família. Adaptamos a casa para ela, colocamos rampas, alargamos portas. Eu deixava de ir ao restaurante alguns dias para ficar com ela, para pentear seus cabelos como ela fazia com os meus quando eu era pequena, para ler para ela as cartas que chegavam dos meus irmãos que moravam longe. Foram anos difíceis, mas preciosos. Cada momento com ela ganhou um valor ainda maior. As histórias que ela contava, agora com dificuldade, eram gravadas não só na memória, mas no coração de todos. Mamãe, perguntei uma tarde enquanto a ajudava Sachi a tomar sol no quintal. A senhora tem algum arrependimento na vida? Ela ficou em silêncio por um tempo, com o olhar perdido no horizonte. Depois, com a metade da boca que ainda sorria, respondeu: só me arrependo de não ter dito mais vezes o quanto amo vocês. Aquelas palavras simples me emocionaram profundamente. Por que mamãe nunca precisou dizer? Ela mostrava seu amor em cada gesto, em cada sacrifício, em cada madrugada acordada para preparar nosso sustento. A senhora nos mostrou, mãe. Respondi, segurando sua mão boa entre as minhas. Mostrou todos os dias da sua vida. O tempo passa como água entre os dedos, impossível de segurar. Os filhos crescem, os cabelos embranquecem, as rugas vão desenhando histórias em nossos rostos. Eduardo se formou professor, casou-se com uma moça da cidade e teve 3 filhos. Conceição, minha filha do meio, herdou o talento da avó para a cozinha e assumiu o comando do Flor de Maio, quando meus braços já não aguentavam a lida diária. Antônio, o caçula, foi estudar medicina na capital, o primeiro doutor da família, motivo de tanto orgulho para todos nós. O restaurante cresceu tanto que já não cabia mais naquele espaço. Construímos um prédio próprio, com salão amplo e cozinha industrial. Mas mantivemos a essência, o sabor caseiro, as receitas que mamãe nos ensinou.
A foto dela, jovem e sorridente, permanecia na parede principal, como uma bênção silenciosa sobre tudo o que fazíamos. Mamãe nos deixou numa madrugada de outono, 7 anos depois do derrame. Partiu durante o sono, serenamente, como quem conclui uma tarefa bem feita e pode finalmente descansar. Encontrei-a pela manhã, com um meio sorriso no rosto, como se tivesse tido um sonho bom. O enterro foi como ela sempre quis, simples, mas com toda a família reunida. Vieram pessoas de toda a região para se despedir dela, trazendo histórias de como Dona Conceição tinha ajudado, aconselhado, alimentado tantas almas além dos próprios filhos. Foi quando percebi que o legado dela ia muito além dos 7 filhos que criou sozinha, ou do restaurante que ajudou a construir. Estava nas vidas que ela tocou, nas lições que ensinou sem palavras, apenas pelo exemplo. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na varanda da casa, no mesmo lugar onde ela gostava de ficar nas tardes de domingo, observando os netos brincarem. Senti uma paz estranha, quase como se ela estivesse ali, me dizendo que estava tudo bem, que tinha cumprido sua jornada e agora era hora de descansar. A vida continuou, como sempre continua. Toninho e eu envelhecemos juntos, vendo os netos crescerem, o restaurante prosperar, a vila se transformar em cidade pequena. As estradas que antes eram de terra se tornaram asfaltadas. A energia elétrica chegou a todas as casas. Até televisão tínhamos agora. O mundo mudava ao nosso redor, mas os valores que mamãe nos ensinou permaneciam os mesmos. Trabalho duro, honestidade, família unida acima de tudo. Nos anos que se seguiram comecei a sentir falta de algo. Não sabia bem o quê. Até que Eduardo me trouxe de presente um caderno de capa dura, com folhas em branco. "Para a senhora escrever suas memórias, mãe." Ele disse com aquele sorriso que me lembrava tanto o pai dele quando jovem. "Suas histórias são tão bonitas, não podem se perder." Olhei para o caderno com um misto de emoção e receio. Nunca tinha sido boa com as letras, apesar dos estudos. As palavras pareciam mais bonitas na minha cabeça do que no papel. Mas comecei, mesmo assim. Primeiro, escrevendo sobre a noite do incêndio. Depois sobre os tempos difíceis na casa da tia Maria, a conquista da casinha própria, o nascimento dos filhos, a construção do restaurante. Aos poucos fui tecendo no papel a colcha de retalhos, que era nossa história familiar. Quando estava quase na metade do caderno, Toninho adoeceu. Foi rápido e devastador. Um câncer que já estava espalhado quando descobrimos. Os médicos falaram em meses, mas ele resistiu por quase 2 anos. Perdi meu companheiro de vida numa primavera chuvosa, com os ipês amarelos floridos colorindo a cidade, como se quisessem consolar minha dor. O luto é um estado estranho, como andar em um mundo coberto por uma névoa fina que distorce todas as formas e cores. Nos primeiros meses, parecia que estava esperando Toninho voltar de uma viagem longa. Colocava 2 pratos na mesa sem perceber. Acordava no meio da noite e esticava a mão para o lado dele da cama. A ausência tem peso, tem cheiro, tem som. É o silêncio dos passos que não mais ecoam pela casa, o vazio da cadeira favorita, a falta das pequenas discussões cotidianas. Foram meus filhos e netos que me trouxeram de volta à vida. Conceição vinha todos os dias, trazia o almoço, me obrigava a comer. Eduardo aparecia com os netos, enchendo a casa de barulho e movimento. Antônio, mesmo morando longe, ligava constantemente, preocupado com minha saúde, receitando vitaminas, insistindo que eu caminhasse um pouco todos os dias. Aos poucos voltei a me sentir parte do mundo. Voltei a ir ao restaurante algumas vezes por semana, não para trabalhar, mas para estar entre pessoas, para sentir o cheiro da comida sendo preparada, para ouvir as conversas e risadas. Voltei a escrever no caderno que Eduardo me dera, agora incluindo histórias sobre Toninho, sobre nosso amor que durou uma vida inteira.
Foi numa dessas tardes no restaurante que minha neta mais velha, filha de Eduardo, sentou-se ao meu lado e começou a me fazer perguntas sobre o passado. Luísa tinha 16 anos e os olhos curiosos de quem quer desvendar o mundo. Vó, como era a vida quando a senhora era da minha idade? Ela perguntou, mordiscando um pão de queijo, ainda quente. Comecei a contar sobre a vila pequena, as estradas de terra, as noites iluminadas apenas por lampiões e velas. Falei das festas de São João, das procissões de Corpus Christi, dos namoros escondidos no coreto da praça. Parece outro mundo, ela comentou com os olhos arregalados. E era, minha filha, um mundo mais difícil em muitos aspectos, mas com suas belezas. Sabíamos dar valor às pequenas coisas, a visita de um parente distante, um pedaço de doce nos dias de festa, uma roupa nova costurada para o Natal. Enquanto contava essas histórias, percebi que os olhos dela brilhavam com genuíno interesse. Não era apenas educação de neta para a avó, era verdadeira curiosidade. E assim, começamos uma tradição. Toda quinta-feira, Luísa vinha me visitar depois da escola, e eu contava um pedaço da nossa história familiar. Foi ela quem sugeriu que gravássemos essas conversas. Apareceu um dia com um aparelho pequeno que chamou de gravador digital. Assim podemos guardar suas histórias para sempre, vó, explicou, mostrando como funcionava o dispositivo. Para que as próximas gerações também possam ouvir. A ideia me pareceu estranha no início. Minha voz gravada, minhas histórias guardadas para depois que eu não estivesse mais aqui, mas acabei concordando, vencida pelo entusiasmo dela. E sabe, foi uma das melhores decisões que tomei. Porque agora, sentada aqui com minhas mãos enrugadas pousadas no colo, consigo ver o impacto que nossas histórias têm. Vejo nos olhos dos meus bisnetos quando escutam os relatos da vida de sua bisavó Conceição. Vejo no respeito com que tratam as coisas simples, no valor que dão à família, na persistência diante das dificuldades. Histórias como a nossa precisam ser contadas e preservadas. São como sementes que plantamos hoje para que floresçam amanhã. Se hoje você está ouvindo minha voz, é porque acreditei no poder dessas histórias para conectar gerações, para ensinar sem sermões, para mostrar que as dificuldades passam, mas o amor e a coragem ficam. A nossa história é como a colcha de retalhos que mamãe costurava nos invernos, feita de pedaços diferentes, alguns mais vivos, outros mais gastos pelo tempo, mas todos formando um conjunto único, aconchegante, capaz de aquecer e proteger. Quando criança, eu me perguntava por que o destino tinha sido tão cruel conosco, levando nossa casa, nosso pai, nos obrigando a enfrentar tantas dificuldades. Hoje, aos 73 anos, entendo que foi exatamente por causa dessas dificuldades que nos tornamos quem somos. As chamas que consumiram nossa casa também forjaram nosso caráter, moldaram nossos valores, nos ensinaram que o verdadeiro lar não é feito de paredes e telhados, mas de amor, de memórias, de histórias compartilhadas. Aqui estou, nesta manhã clara de domingo, com 73 anos de idade e um coração repleto de lembranças. O chão de casa está limpo, aromatizado com cera de carnaúba que minha nora passou ontem. O aroma mistura-se com o do café recém-coado que minha bisneta, Ana Clara, de apenas 10 anos, insistiu em preparar para mim. Deixa eu fazer, Bisa. A senhora já trabalhou demais nessa vida, ela disse, com aquela sabedoria de criança que às vezes me espanta. Como podem aqueles dedinhos tão pequenos carregarem tamanha generosidade? É dia de almoço em família, tradição que mantemos religiosamente. Hoje, o Flor de Maio estará fechado para clientes, mas cheio de vozes, risadas e o tagarelar dos mais pequenos. 5 gerações estarão sentadas à mesa, desde eu, a matriarca, até o pequeno Henrique, meu primeiro tataraneto, com apenas 7 meses de vida. Quando olho para essa família numerosa,
Vejo os galhos da árvore que mamãe plantou com tanto sacrifício. Vejo seus traços nos sorrisos, nos gestos, até nas teimosias dos mais novos. E sei que, mesmo sem estar presente fisicamente, ela nunca realmente nos deixou. O Flor de Maio, hoje, é um estabelecimento respeitado em toda a região. Conceição, minha filha, expandiu o negócio, mas manteve a essência que mamãe criou. As receitas originais continuam as mesmas. O mesmo ponto da massa do pão, o mesmo tempero no feijão, o mesmo carinho em cada prato servido. Olhando pela janela, vejo como tudo mudou. A vila virou cidade pequena, com ruas asfaltadas e postes de iluminação pública. Há carros onde antes só havia carroças e cavalos. Telefones celulares substituíram os recados levados de boca em boca. Mas algumas coisas permanecem. O ipê amarelo na praça central, o sino da igreja que continua marcando as horas, o gosto doce das jabuticabas colhidas no pé. Penso em todas as transformações que testemunhei em minha vida. Do lampião, à querosene, à luz elétrica. Da água carregada em latas do poço, às torneiras em casa. Do chão de terra batida ao piso de cerâmica. Cada mudança representou uma melhoria, uma conquista. Mas nenhuma foi tão significativa quanto a transformação interior que vivemos. De família que perdeu tudo no fogo, a uma família próspera, unida, abençoada. Meu lugar favorito agora é esta cadeira de balanço na varanda. Daqui, observo a vida acontecendo. Os pássaros no quintal, as crianças brincando, os adultos em suas conversas. Daqui consigo ver o passado e o presente entrelaçados como os fios de uma trama bem tecida. Meus netos já são adultos com seus próprios filhos. Eduardo, meu primogênito, se aposentou como diretor da escola estadual e agora dedica seu tempo a um projeto de alfabetização para adultos. Conceição está começando a passar a administração do restaurante para sua filha Mariana, que tem ideias novas e energia de sobra. Antônio, meu caçula, é médico respeitado na capital, mas sempre volta aos finais de semana, tratando de graça os pacientes mais pobres da região. Todos eles cresceram ouvindo nossas histórias. A do incêndio, a da casa da tia Maria, a das noites de fome, a das conquistas. Histórias que não deixamos morrer, porque são as raízes que mantêm a árvore da família firme, mesmo nos ventos mais fortes. Semana passada recebi uma notícia que aqueceu meu coração. Luísa, minha neta que gravou minhas histórias, defendeu seu trabalho de conclusão na Faculdade de História. O tema: Memórias de Resistência, Mulheres Mineiras e a Reconstrução de Vidas no Pós-Guerra. Ela usou os relatos da minha mãe, os meus, os de outras mulheres da região para mostrar como tantas conceições anônimas ajudaram a construir este país com suas mãos calejadas e sua fé inabalável. Vó, a banca examinadora chorou quando ouviu o áudio da senhora contando sobre o incêndio. Ela me disse com os olhos brilhando de orgulho. Disseram que essas histórias são tesouros nacionais. Fiquei emocionada, claro, mas também pensei em quantas outras histórias se perdem todos os dias. Quantas avós levam consigo memórias preciosas, porque ninguém parou para escutar, para gravar, para valorizar. É por isso que continuo contando, mesmo quando a voz falha, mesmo quando a memória às vezes tropeça em alguma data ou nome. Agora, com os primeiros sinais da velhice realmente chegando, a vista que já não é a mesma, as pernas que não me levam tão longe quanto antes, valorizo ainda mais esses momentos de partilha. Cada história contada é como uma semente plantada no coração de quem ouve. Uma semente que vai germinar em seu próprio tempo, talvez quando eu já não estiver aqui. Esta manhã, antes de todos chegarem para o almoço, pedi a Luísa que me levasse até o cemitério. Queria visitar mamãe e Toninho. Levei margaridas silvestres para enfeitar os túmulos. Flores simples, resistentes, como eles foram em vida. Enquanto estava lá,
Sentada no banco de concreto sob a mangueira que dá sombra aos que se foram, contei para eles as novidades da família. Falei do filho de Eduardo que passou no vestibular de medicina, da nova filial do restaurante que Conceição está abrindo na capital, do prêmio que Antônio recebeu por seu trabalho com comunidades ribeirinhas. Olha o que vocês começaram! Sussurrei, sentindo o vento suave balançar as folhas acima de mim. Olha até onde chegamos. No caminho de volta, passamos pela antiga casa da tia Maria. Está abandonada agora, com as janelas quebradas e o mato crescendo entre as rachaduras do chão. Tia Maria se foi há muitos anos, sem deixar filhos. Aquela casa que um dia nos pareceu tão grandiosa e intimidadora, agora é apenas uma construção antiga, à espera da demolição. Tudo passa, pensei. O bom e o ruim, as alegrias e as dores, tudo é temporário nesta vida. O que fica são as marcas que deixamos no coração uns dos outros. E essas marcas mamãe deixou profundas em cada um de nós. Lembrei-me então daquela tarde, cerca de 1 ano antes de mamãe nos deixar, quando fizemos juntas um quibe de abóbora, receita que ela adorava. Suas mãos já tremiam muito por causa do derrame, mas ela insistiu em me mostrar como se temperava o prato do jeito certo. O segredo é a canela, Jacira. Ela explicou com a fala arrastada, mas os olhos vivos como sempre. Põe só uma pitadinha sem ninguém ver, muda tudo. E não era só no quibe que a canela fazia diferença. Era o toque especial em tantos pratos do Flor de Maio. Assim como a paciência era o tempero que mamãe punha em tudo na vida, nas relações, nas dificuldades, na criação dos filhos. Aquela pitadinha de paciência que muda tudo. Quando voltamos do cemitério, encontrei a casa já em polvorosa. Minha nora, esposa de Eduardo, organizava a mesa grande com a toalha de renda que bordei há tantos anos. As crianças corriam pelo quintal em alguma brincadeira barulhenta. Na cozinha, Conceição comandava as panelas com a mesma autoridade doce que mamãe tinha. Mãe, a senhora acha que o tempero está bom? Ela me perguntou, oferecendo uma colher de pau com molho para que eu provasse. Provei devagar, sentindo cada sabor. Está perfeito, filha. Igualzinho ao que sua avó fazia. Ela sorriu, satisfeita. Foi ela quem me ensinou através da senhora. 3 gerações no mesmo gosto. É assim que as coisas boas se perpetuam. Pensei. Através das mãos que fazem, dos corações que sentem, das bocas que contam. De repente a casa encheu-se ainda mais. Meus irmãos, sobrinhos, primos, todos chegando para o almoço. Alguns vinham de longe, outros moravam na mesma rua. Mas todos carregavam um pouco daquela mulher extraordinária que foi minha mãe. João, já com os seus 80 anos, o mais velho de nós, se aproximou da minha cadeira de balanço apoiado em uma bengala entalhada. E aí, Jacira, contando suas histórias de novo? Brincou enquanto se sentava pesadamente ao meu lado. Sempre, mano. É o que me mantém viva. Ficamos um tempo em silêncio, apenas observando no movimento da casa. Aquele vai e vem de gente que torna um lugar vivo. Depois, ele suspirou fundo. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo a casa pegando fogo naquela noite. Ainda sinto o calor nas bochechas. Confessou com a voz baixa. Eu também, respondi. Mas sabe o que mais lembro? Do dia seguinte, de mamãe nos reunindo debaixo daquela árvore, dizendo que íamos reconstruir tudo. Aquela certeza na voz dela. Ela nunca duvidou, né? Nem por 1 minuto. Nunca. Por isso estamos todos aqui hoje. Naquele momento, Luísa se aproximou com um prato de biscoitos de polvilho, ainda quentes. A receita de mamãe, claro, que passara de geração em geração. Estão falando da bisavó? Ela perguntou, sentando-se no chão perto das nossas cadeiras. Sempre, respondeu João, pegando um biscoito. Ela está em tudo que somos. Luísa sorriu e apoiou a cabeça no meu joelho, como fazia quando era pequena. Sabia que o Eduardo Júnior está querendo abrir uma padaria artesanal com as receitas da tataravó? Vai se chamar
Quitandas da Conceição, igual ao começo da história. Meu coração se encheu de um calor diferente. O círculo se completando de forma tão bonita, tão perfeita. Aquelas receitas, aquele nome, voltando a dar sustento à família tantas décadas depois. Ela ficaria tão orgulhosa. Murmurei quase para mim mesma. Na verdade, tudo que construímos juntos, o restaurante, a família, as histórias, tem as digitais dela. Conceição, a mulher que perdeu quase tudo, mas nunca perdeu a esperança, que criou 7 filhos sozinha com a força do trabalho e a ternura das histórias. O almoço foi servido pontualmente ao meio-dia, como sempre. Todos se espremeram ao redor da mesa grande, as crianças em mesinhas improvisadas ao lado. Antes que começássemos a comer, Eduardo, sempre o mais formal, pediu silêncio. Em nome da minha mãe, Jacira, quero agradecer a presença de todos e quero propor um brinde à memória da vovó Conceição, que nos ensinou que família é o que importa e que sempre há um amanhã melhor depois de cada dificuldade. Erguemos os copos, alguns com vinho, outros com suco, numa mistura de idades que ia dos 7 meses aos 80 anos. A mesa farta com um tutu de feijão, lombo assado, couve refogada, arroz soltinho, quibe de abóbora e uma infinidade de outras delícias, era testemunha silenciosa da longa jornada da nossa família. Depois do almoço ainda vieram os doces, a ambrosia que eu mesma preparei na véspera, o doce de leite que Conceição fazia como ninguém, o pudim de pão da minha nora, as compotas de frutas que as mais jovens trouxeram. Era uma celebração de sabores, de memórias, de continuidade. As conversas se estenderam pela tarde, casos antigos sendo recontados, novidades sendo compartilhadas, planos sendo feitos. Em determinado momento percebi os olhos de Ana Clara fixos em mim, com aquela curiosidade infantil que tanto me lembra a mim mesma aos 10 anos. Bisa, é verdade que a senhora ia para a escola descalça? Ela perguntou boquiaberta. É verdade, sim. E não era só eu. Quase todas as crianças da vila iam descalças. Sapato era luxo, só para os domingos ou dias de festa. E não machucava os pés? No começo, sim. Depois a sola dos pés fica calejada, forte. A gente se adapta, sabe? O corpo da gente se adapta, assim como o coração. Ela franziu a testa pensativa. Acho que não conseguiria viver naquela época. Conseguiria, sim. As crianças são mais fortes do que imaginam. A gente só precisa de amor e de exemplos bons. O resto, a gente aprende no caminho. Percebo que, sem querer, estou repetindo palavras que mamãe me disse tantas vezes. É assim que ela permanece viva. Nas frases que falamos, nos gestos que repetimos, nas lições que passamos adiante. Agora, enquanto a tarde vai caindo e os mais velhos tiram uma soneca nas cadeiras da varanda, as crianças brincam no quintal e os adultos lavam a louça entre risadas, sinto uma paz que só os anos podem trazer. Aquela compreensão de que, no final, o que construímos com amor é o que fica. Se você está ouvindo esta história, meu querido, saiba que ela é minha forma de passar adiante o legado de Conceição. De mostrar que mesmo das cinzas pode nascer beleza, que mesmo das dificuldades pode surgir força, que família não se mede pelo sangue apenas, mas pelo amor que compartilhamos, pelas histórias que contamos, pelos momentos que vivemos juntos. Olho para o sol se pondo atrás das velhas mangueiras do quintal, pintando o céu de rosa e laranja. E agradeço. Agradeço pela vida longa que me permitiu ver a semente plantada por mamãe se transformar nesta árvore frondosa. Agradeço pelas mãos de Toninho que construíram nosso primeiro lar, pelos braços dos meus filhos que continuaram o trabalho, pelo sorriso dos meus netos que me dão certeza de que valeu a pena cada sacrifício. E se um dia, quando eu já tiver partido, alguém perguntar quem foi Jacira, espero que contem que fui filha de Conceição, a mulher mais corajosa que já existiu. Que fui esposa de Toninho,
o homem de mãos habilidosas e coração gentil, que fui mãe de Eduardo, Conceição e Antônio, para quem dei o melhor que tinha, que fui a guardiã das histórias da nossa família, histórias de fogo e recomeço, de fé e persistência. Histórias que, como aquela casa que ardeu em chamas numa noite de vento forte, podem parecer terminar em cinzas, mas das quais sempre nasce algo novo, algo inesperado e cheio de promessa. Como dizia mamãe, onde há cinzas, já houve fogo, e onde houve fogo, a vida renasce mais forte. E assim, com o coração cheio e as mãos no colo, aguardo a família chegar, pronta para mais um capítulo dessa história que nunca termina verdadeiramente. Porque enquanto houver quem conte e quem escute, nossas vidas continuam, nossas lembranças permanecem, nosso amor transcende o tempo.